Boa noite. No programa desta segunda-feira, nossa entrevista é com o advogado Júlio César Soares, especialista em direito previdenciário, bancário e do consumidor. Vem falar sobre descontos efetivados nas contas de servidores públicos e não repassados às instituições bancárias. E mais, a gente traz informações da Câmara de Natal e a formatura do programa que vai beneficiar jovens aqui de Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, mas você em toda a região oeste, alto oeste, Vale do Açu, você que nos acompanha também em Natal, região metropolitana, todo o Rio Grande do Norte atento aqui ao nosso programa, e você que está fora aqui do estado, nos assistindo pelo tcmplay.tv.br, no YouTube, enfim, a gente agradece sempre a audiência de você que sempre está aqui conosco ao vivo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que você que é servidor público precisa ficar muito atento, você que é aposentado, pensionista também. Você já deve ter ouvido falar naquele escândalo do INSS, não é verdade? Ou então sobre descontos em empréstimos consignados que não são repassados às instituições bancárias. O governo desconta ali do servidor e não repassa para os bancos. E muitos servidores estão sendo notificados, recebendo uma cartinha de cobrança. Você vai entender tudo isso na nossa conversa hoje com o doutor Júlio César Soares. Bem, antes de a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, eu preciso registrar aqui a alô de alguns telespectadores, porque tem muita gente aqui assistindo a gente, né, no cenário político, e eu anoto aqui na minha memória, deixa eu mostrar aqui minha memória, tá? O meu telefone. E eu mando um abraço aqui para a dona Francisca Torres, alô, dona Francisca Torres e dona Abigail do Abolição 4, muito obrigado pela audiência, tá bom? Um abraço também aqui para dona Lúcia Lacerda, obrigado pela audiência. E o Chico Branco, lá em Caraúbas, também atento aqui ao nosso cenário político. É toda noite, viu, meu amigo? Toda noite. Deixa eu ver o que é que tem mais anotado aqui na minha memória, bem rapidinho, porque tem muita coisa aqui no nosso programa hoje. O Chico Branco e o Emanuel Eronildes. Um abraço, Emanuel Eronildes, nos acompanhando sempre aqui também no Abolição 1, tá bom? Muito obrigado pela audiência a todo mundo aí. E se você está assistindo a gente, tira fotos da televisão, manda aí no nosso WhatsApp do Sucesso, ó, 988028941, e marca também a gente lá no Instagram, @Cenário Político TCM. São canais que você também pode perguntar aqui ao nosso entrevistado de hoje, tá bom? Bem, vamos trazer agora imagens de manifestantes de esquerda que percorreram nesse domingo o corredor cultural aqui de Mossoró, o corredor Gonzaga Chimbinho, situado na Avenida Rio Branco, aqui em Mossoró. Eles protestaram contra a PEC da blindagem ou das prerrogativas e também contra o projeto de anistia dos condenados pelo 8 de janeiro. O movimento foi organizado por entidades sindicais, a exemplo do Sint, e contou com presença de militantes ligados à esquerda, além de políticos. Os manifestantes levaram faixas e caminharam na avenida. A gente viu também muita gente aí com bandeiras do PT, enfim. Tinha filiado ao PT, mas tinha também pessoas não filiadas, servidores públicos, enfim, protestando contra aí a anistia, principalmente a PEC da blindagem, assunto que está bem em evidência lá no Congresso Nacional. Voltando aqui, sobre este assunto, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele afirmou já hoje que é o momento de retirar todas essas pautas tóxicas da agenda do Legislativo. A declaração foi feita um dia após essas manifestações contrárias à proposta de emenda à Constituição da blindagem e o projeto de lei da anistia, realizadas em todas as capitais do país. Aqui no Rio Grande do Norte teve um movimento em Mossoró, como você viu nas imagens, e também em Natal. Bem, o plano de cargos, carreiras e remuneração dos funcionários da educação da rede estadual de ensino foi aprovado, o plano, por unanimidade na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Acompanhe.
O projeto de lei complementar de número 16/2025 estabelece o reajuste salarial para a categoria de acordo com a política do governo federal, prevendo enquadramento e paridade da remuneração entre servidores ativos, além da criação da tabela salarial para trabalhadores com especialização. O impacto da mudança está avaliado em R$ 3 milhões pela Secretaria de Administração do Estado e irá cobrir quase 3 mil servidores aptos à adesão da nova PCCR. Para nós do Sinte e para a categoria representa um momento histórico, né? Essa nossa luta ele vem lá desde 2005, quando nós apresentamos um plano de carreira do magistério juntamente com um plano de carreira para os funcionários de escola. Na época não conseguimos, não tivemos uma correlação de força. Em 2010 nós tivemos a 432, que era uma lei um plano de carreira para todos os funcionários, não só das escolas, mas de todas as secretarias da administração direta. E agora, finalmente, a gente conquistou, né, um plano de carreira específico para os funcionários de escola. Representa, do ponto de vista histórico, um avanço, uma conquista muito significativa. Mas também para a categoria significa um avanço importante, né, do ponto de vista da valorização. A proposta aprovada não cobre os aposentados da categoria e tem efeitos financeiros previstos para março de 2026. Após a sanção da lei, os trabalhadores terão 90 dias para realizar a transição para a nova PCCR. A lei foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e agora segue para a sanção da governadora Fátima Bezerra, ainda sem data prevista. Em entrevista ao jornalismo da TCM, o secretário de Administração, Pedro Lopes, havia afirmado de que a aprovação de um novo PCCR possibilitaria ao governo novas possibilidades com relação a concursos na área da educação, uma situação que o Sinte espera pressionar muito em breve. A gente espera que esse ano ainda o governo anuncie um concurso para o próximo ano, um concurso para funcionário, para a gente ter, de fato, um quadro técnico com formação, com especificação para a área da educação, para a gente avançar na educação do Rio Grande do Norte. Preciso, sim, de todo este suporte legal, né, para que até o servidor possa trabalhar um pouco mais estimulado, não é verdade? Bem, dentro dessa pauta servidor público, a gente inicia aqui o nosso bate-papo com o doutor Júlio César Soares, que é advogado. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo aqui ao cenário político TCM em uma pauta que muita gente deixa passar despercebido, mas vamos falar sobre empréstimos consignados. Que empréstimo é esse? Que modalidade é esta que acontece, né, dentro do serviço público? E a gente tem percebido um movimento diferente aqui, né, na administração estadual. Boa noite. Boa noite, Vonúvio. Boa noite à audiência do programa Senado Político, né? Inicialmente, eu explico para quem não sabe ainda o que é empréstimo consignado, né? Empréstimo consignado é uma modalidade especial de concessão de crédito por instituições financeiras a empregados de empresas, né, e a empregados do poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, né? Tudo isso se inicia com a venda da folha de pagamento, né? O ente público vende a folha de pagamento para uma instituição financeira, né? E essa instituição financeira passa a oferecer crédito para os servidores, né? Em razão dessa modalidade especial, esse crédito ele é oferecido com a taxa de juros menor. Por quê? Porque o servidor público, ao contrair o empréstimo, autoriza que o ente público realize o desconto daquela parcela do empréstimo diretamente em seu contra-cheque, para que esse dinheiro seja repassado para a instituição financeira. Uhum. E, em teoria, não é para haver atrasos, né? Porque justamente este é a grande vantagem do ente bancário, né? Exatamente. A instituição financeira já concede esse crédito a um juro menor. Por quê? Porque a possibilidade de inadimplência, ela também é menor, né? O servidor autoriza ao ente público o desconto em contra-cheque e este ente, por sua vez, deveria automaticamente repassar esse valor para as instituições financeiras. E, infelizmente, isso não ocorre em alguns municípios, né? E, como você bem citou, não está ocorrendo no
governo do estado do Rio Grande do Norte. Eles estão realizando o desconto diretamente nos contra-cheques e não estão repassando para as instituições financeiras. E isso tem chamado a atenção e tem sido um alerta também aí aos servidores, né, que muitos estão sendo notificados, porque, teoricamente, estão devendo aos bancos. Exatamente, Vanúvio. E essa notificação, ela gera vários contratempos, né, para os servidores públicos. Por quê? Porque o banco passa a realizar cobranças, apesar do dinheiro ter sido descontado no contra-cheque, mas como a instituição financeira não recebeu o recurso, ele passa a realizar a cobrança diretamente ao servidor, né? Que corre o risco de ter o seu nome negativado, e nós sabemos que existem alguns casos em que as instituições financeiras encontram saldo bancário na conta do servidor e fazem o débito daquela parcela que não foi paga pelo ente. Ou seja, o servidor paga duas vezes, né? E neste caso, o servidor teria direito a ajuizar uma ação de repetição de indébito para reaver esse valor que foi descontado pela segunda vez indevidamente pela instituição financeira, com juros e correção monetária, né, em dobro, além de requerer uma indenização por danos morais. Bem, o preço da gasolina nos postos de combustíveis de Natal ficou, em média, R$ 5,99 na semana passada, né? E é o que aponta um levantamento de preços de combustíveis divulgado pela Agência Nacional do Petróleo. Com isso, o combustível vendido em Natal figura na 5ª posição entre os mais caros das capitais nordestinas. Conforme o levantamento, o preço médio da gasolina teve uma redução de 14 centavos em relação à semana anterior. Ao todo, foram monitorados 18 postos em Natal, sendo o menor preço encontrado R$ 5,85 e o maior R$ 6,59. Entre as capitais com menor preço para o litro do combustível, quem lidera é São Luís do Maranhão, onde a gasolina saiu de R$ 5,65 em média. Já Maceió, o produto registrou o preço médio de R$ 5,69. Nas capitais, a gasolina mais cara, a primeira foi Aracaju, com preço médio de R$ 6,64, seguida de Recife, com R$ 6,52. Aqui em Mossoró tem posto vendendo a R$ 5,56, viu, pessoal? Mas realmente é algo impressionante quanto que continua sempre caro, né, gasolina. E o diesel nem se fala. Bem, vamos lá, a gente continua em Natal, só que vai para a Câmara de Natal. A Comissão de Justiça da Câmara de Natal se reuniu no plenário da Casa e, no momento, designou 12 projetos, onde apreciou 25 matérias. Acompanhe. Entre os projetos aprovados pelos parlamentares da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final está o que institui o programa Um Olhar à Saúde Mental, de autoria da mesa diretora. A matéria teve relatoria do vereador Aldo Clemente. A Câmara Municipal de Natal, a mesa diretora, teve a sensibilidade de trazer esse tema que é muito importante, inclusive no Brasil todo. Nós estamos vendo aí que são órgãos públicos aqui com a política já municipal, estadual e até a nível federal. Então a Câmara Municipal de Natal dá um grande exemplo de trazer esse tema e nós fizemos a análise aqui do presente projeto com parecer aprovado, vai tramitar e vai a plenário para ser votado o mais rápido possível. Outro projeto aprovado pelos parlamentares institui o Circuito Oficial de Turismo Integrado de Natal. A matéria de autoria do vereador Daniel Rendal teve relatoria da vereadora Brisa Braque. Natal é uma cidade maravilhosa, mas que não tem só esse circuito turístico do sol e mar, a gente fala muito sobre isso, então é um projeto muito importante que vem justamente para a Prefeitura criar esses circuitos de turismo para a gente poder encantar a nossa cidade ainda mais para os turistas que chegam de fora, para conhecerem quais são os circuitos turísticos que eles podem fazer aqui na nossa cidade, do turismo histórico, turismo religioso. Então o projeto foi aprovado aqui com algumas emendas nossas só para ajustar, mas foi aprovado na CCJ, agora vai tramitar nas outras comissões. Tá aí, portanto, conteúdo da TV Câmara Natal, e a gente sempre vai trazer aí informações lá do Legislativo natalense. Amanhã tem sessão aqui em Mossoró e a gente, claro, vai acompanhar os detalhes aqui dessa atividade parlamentar de Mossoró. A gente vai também para outras câmaras, viu? Vai para outros municípios, sempre informando você
aqui que acompanha o cenário político. Bem, vamos voltar aqui à nossa conversa com Júlio César Soares, advogado. Bem, no bloco anterior, o doutor Júlio César explicava aqui para a gente o que é o empréstimo consignado, o que acontece, né, quando prefeituras, governos, enfim, descontam do servidor, mas não repassam à instituição bancária. E, doutor, o que é preciso ficar atento a isto? A gente vê o noticiário, né? A gente viu, por exemplo, o secretário da Fazenda se pronunciando sobre isso na Assembleia Legislativa, diga-se de passagem. Mas o servidor, o que ele precisa ficar atento? O que ele pode observar que, de fato, aquilo é algo que o desrespeita ou tira os seus direitos? Inclusive, essa prática, né, ela pode caracterizar improbidade administrativa e apropriação indébita, né? Como você bem disse, o secretário de Tributação do Estado se manifestou sobre o assunto, né? Ele não reconhece a apropriação indébita porque, segundo o raciocínio que ele fez, o dinheiro não está sendo repassado porque não fica saldo bancário na conta do Estado, né? Mas o fato de não ficar saldo bancário na conta do Estado não tira a obrigação do poder público em fazer o repasse, né? Na prática, é como se o Estado não estivesse pagando a folha em dia. Por quê? Porque aquele dinheiro que foi descontado do servidor, né? Ele é do banco, né? Ele não é do Estado. Ou seja, se não fica saldo na conta do Estado, tecnicamente falando, o Estado não está pagando a folha de pagamento em dia. Né? Porque esse saldo deveria permanecer, porque ele foi descontado do contra-cheque do servidor. E, em razão disso, pode existir uma interpretação por parte do Judiciário e do Tribunal de Contas do Estado, né? Que isso seja uma apropriação indébita ou mesmo improbidade administrativa. Mas vamos aqui voltar para o interesse do servidor, né? Na hora que o servidor tem esse valor descontado no seu contra-cheque e passa a receber cobranças da instituição financeira, ele está sofrendo uma cobrança indevida. Por quê? Porque a instituição financeira, por sua vez, tem um contrato diretamente com o ente público. E esse contrato garante o repasse do valor que foi descontado do seu contra-cheque para a instituição financeira. Ou seja, o entendimento é que essa cobrança é indevida. E, em sendo indevida, gera o direito de indenizar, né? Principalmente por parte do banco. Por quê? Porque o banco ele tem que cobrar do ente, né? Seja ele município, estado, né? E não do servidor, que já pagou, né? E isso pode ser tratado de duas formas. Se essa cobrança for feita sem nenhum tipo de desconto direto na conta do servidor, né, é uma ação de obrigação de fazer com pedido de liminar. Qual é a obrigação de fazer? Para que as cobranças cessem, para que a instituição financeira se abstenha de negativar o nome do servidor nos órgãos de restrição de crédito, SPC, Serasa, Boa Vista, né, para que ela se abstenha, né, de negativar e para que as cobranças cessem, né, porque se trata de cobrança devida. E no caso da instituição financeira chegar a encontrar algum saldo na conta do servidor e realizar o débito daquela parcela, o servidor tem um pedido adicional de repetição de indébito. O que é isso? Ele vai ter direito a receber aquele desconto indevido em dobro com juros e correção monetária. E quando o banco avaliar o score, né, que é o índice ali de, digamos, possibilidade de bom pagador, né? Porque quando ali não é feito o repasse, algumas instituições fazem essa medição. E se o servidor, no caso, observar que isso diminuiu, esse score diminuiu, essa capacidade de endividamento por conta disso, o que pode acontecer? Essa sua pergunta é muito pertinente e o servidor público estadual do Rio Grande do Norte tem que se preocupar com isso, né? Nós soubemos pela imprensa que o governo do Estado, através do secretário de Tributação, fez um acordo com
com a instituição financeira, prometendo que vai solucionar essa situação no mês de dezembro, né? E que o crédito voltará a ser concedido aos servidores a partir de janeiro, né? Só que esse período de não repasse, né, dessas parcelas, apesar do banco, pelo que nós tomamos conhecimento, né, ter assumido o compromisso de que não vai negativar o nome dos servidores, né, nós sabemos que muitas vezes, e o telespectador sabe muito bem disso, muitas vezes você procura uma instituição financeira com o nome limpo. Você não tem nenhuma negativação do SPC, não tem negativação do Serasa, e mesmo assim você não obtém o crédito, né? Porque as instituições financeiras, quando vão conceder o crédito, elas fazem uma análise do histórico de pagamentos daquele consumidor, né? E este atraso no pagamento, ele conta nesse histórico dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte. Ou seja, apesar de nós termos tomado conhecimento, né, desse acordo entre o Estado e a instituição financeira, né? E isso que eu estou falando, pessoal, nós estamos citando aqui o exemplo do Estado, porque nas últimas semanas, né, é o que vem sendo veiculado na imprensa. Mas nós sabemos que essa realidade desse problema de não repasse de empréstimos consignados, ela se dá também nos municípios, né? Existem vários municípios que enfrentam também esse problema. Doutor, e existe uma situação que acontece em alguns municípios, que é a instituição bancária, ao ali fazer um acordo com o ente público, permite o consignado, no entanto, com uma cláusula ali de um seguro, de uma garantia de que o pagamento vai ser feito, aquele contrato extenso que ninguém lê, mas está lá, nas letras miúdas. Isso pode ser considerado uma cobrança abusiva? Sim, Vando, sim. Nós sabemos que o servidor público, principalmente, quando ele vai buscar um empréstimo consignado, ele vai buscar um empréstimo consignado para fazer uma reforma na sua casa, para pagar uma dívida. Ou seja, ele se apresenta para o banco em uma situação de vulnerabilidade, vamos dizer assim, né? E as instituições financeiras, elas muitas vezes, né, nós temos vários casos que já foram julgados pelo judiciário, né? Elas se aproveitam dessa vulnerabilidade do servidor público e tentam embutir, né, seguro de vida, seguro prestamista, né? Eu gostaria de dizer que esse tipo de atitude das instituições financeiras, por parte das instituições financeiras, caracteriza venda casada, o que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor, né? E que quem foi vítima disso, né, pode perfeitamente ajuizar uma ação contra essa instituição financeira para buscar reaver em dobro o valor proveniente desse seguro. Por quê? Porque se o banco tem um convênio com o ente público, né, que já tem essa segurança adicional de que o valor da parcela do empréstimo que o servidor está contraindo junto à instituição financeira será descontado do seu contra-cheque e esse valor será repassado do ente diretamente para a instituição bancária, a instituição financeira, não tem cabimento que essa instituição exija a contratação, por exemplo, de um seguro prestamista para o caso do ente público não realizar o repasse, né, do empréstimo consignado para a instituição financeira, ele receber o prêmio do seguro pelo não pagamento do empréstimo, né? Isso aí é uma prática abusiva e, digo, quem está passando por isso, né, deve procurar um advogado de sua confiança, né, para procurar se inteirar dos seus direitos e ajuizar uma ação para reaver o dinheiro que é seu. Bem, antes de a gente voltar aqui, nosso bate-papo com o Dr. Júlio César, o prefeito aqui de Mossoró, Alisson Bezerra, ele integrou hoje, né? Na verdade, ele formou hoje mais 1.400 jovens
do programa Jovem do Futuro. Vamos ver o que disse o prefeito sobre este assunto. Mossoró hoje está recebendo mais 1.435 jovens que fizeram o programa Jovem do Futuro. É o maior programa de qualificação da juventude do Rio Grande do Norte. Ele acontece em Mossoró. É um projeto custeado pela Prefeitura de Mossoró. Toda essa juventude, jovens de 15, 16, 17, 18 anos, tiveram a oportunidade, durante alguns meses, fazerem uma formação de cidadania, formação cívica, a formação de curso profissionalizante, seja no Senai, no Senac, na UFES, no SESC, no Senac. Então, todos esses jovens passaram por essa formação e agora estão preparados para o mercado de trabalho. E fizeram uma preparação recebendo uma bolsa em dinheiro para que eles tivessem melhor condição de transporte, de alimentação, de logística, tivessem um tempo ali dedicado a estudar, a fazer esse curso. E não tenha dúvida que aí nós estamos colocando jovens no mercado de trabalho, dando emprego, dando oportunidade, dando a ele uma profissão, colocando os jovens no primeiro contato para empreender, para conseguir o seu emprego, também para gerar emprego. É um dia, para nós, muito importante, um dia significativo. Programa Jovem do Futuro, né? A gente espera que, de fato, este programa dê um encaminhamento necessário que muitos jovens precisam, né? Para, de fato, terem um futuro, para que não caiam na criminalidade, para que sirvam, né, a nossa sociedade da melhor forma possível, encontrem um trabalho. E eu sempre falo sobre referências. O jovem precisa de referência e espero também que esse programa ele possa criar referências a esses jovens de que é possível se conquistar muita coisa através da educação. Bem, vamos lá para a Assembleia Legislativa. O primeiro encontro de sustentabilidade e meio ambiente legislativo Potiguar foi realizado na Assembleia na sexta passada e reuniu autoridades, pesquisadores e estudantes e também representantes da sociedade civil. O primeiro encontro de sustentabilidade e meio ambiente do Legislativo Potiguar teve na tarde desta sexta-feira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, reunindo autoridades, profissionais da área, populares e estudantes. Um dos objetivos é a elaboração de um relatório técnico da área que será encaminhado à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, marcada para novembro de 2025 em Belém do Pará. Espero que essa voz das comunidades, né, que não estou portando, mas porque elas próprias, né, estão se fazendo, se representando elas mesmas, né, espero que a voz dessas comunidades seja mais escutada, né, que a COP30 seja um momento, né, de mostrar que o Brasil é diverso, né, na sua população, nos seus biomas, nas suas culturas, né, e que isso tem que ser respeitado. Com uma vasta programação, no evento também foi apresentado o Plano de Logística Sustentável da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que reuniu ações e metas voltadas para o uso racional de recursos naturais, gestão de resíduos, eficiência energética, promoção da qualidade de vida e práticas de governança. O deputado Hermano Moraes, presidente da comissão responsável pela ação, explicou a importância do encontro. É um assunto que está na ordem do Dia Mundial. As mudanças climáticas, o que elas representam, as ameaças que elas podem ser consumadas para essa e futuras gerações. Então, nós temos que ter informação, tomar providências adequadas, mudar comportamentos e inserir a sociedade nesse debate para que haja uma resposta de cada cidadão, das instituições, sejam elas públicas ou privadas, enfim. Nós temos que fazer um esforço grande e conjunto para que nós possamos deixar um legado positivo para as futuras gerações. Ao todo, o primeiro encontro de sustentabilidade e meio ambiente reuniu mais de 80 pessoas aqui na Assembleia Legislativa. Fabiana Eufrásio,
viu no encontro a possibilidade de agregar o conhecimento no curso de meio ambiente que ela faz. A gente, como aluno, a gente vem para essas palestras para aprender e como falaram sobre questões de pautas como energias renováveis, sobre solo, então tudo isso agrega no nosso conhecimento e nosso ensino também, porque a gente vê isso juntamente no nosso curso. Então acredito que isso agrega bastante para a gente, como estudante. O Rio Grande do Norte hoje é um dos estados que mais cedia parques eólicos, parques de energia solar, e isso traz um impacto para os nossos biomas, especialmente a Caatinga, que é um bioma exclusivamente nosso, traz impacto para a população. Portanto, discutir o meio ambiente, discutir sustentabilidade é mais do que necessário na ordem do dia. E a Assembleia parte na frente com esse primeiro encontro, se preparando para a COP de Belém, que vai acontecer ainda esse ano. Aí a Assembleia Legislativa dando a sua contribuição sobre este assunto. Bem, vamos voltar aqui o nosso bate-papo com o Dr. Júlio César Soares. Eu estou recebendo aqui a mensagem de que, atenção, hein? Maria Rita, Luiz César, Maria Lúcia, Ticiana e seu Luiz Soares. O pessoal todo está acompanhando aqui. Quem é esse povo todo, hein, doutor Júlio César? Meu pai, minha esposa e meus 3 filhos. Muito bem. Todo mundo atento aqui, viu? Um grande beijo para eles aí. Tá certo. Bem, seguindo aqui com o nosso cenário político de hoje, um abraço para o Gerson Nóbrega. Valeu, obrigado pela participação, tá bom? O João, diretor da UPA lá do Alto São Manuel. O Niel do Sumaré também aqui conosco. Mas o meu questionamento sobre aquele escândalo todo lá do INSS, bilhões, descontados indevidamente de aposentados e pensionistas. Doutor, houve um acordo do governo federal junto a muitos destes aposentados e pensionistas. Só que o acordo foge do que o próprio direito já estabelecia sobre este tipo de situação. Quer dizer que quem recebeu o dinheiro de volta não pode mais processar lá o INSS? Como é isso já está resolvido, doutor? Eu vou tentar explicar aqui para vocês. Uhum. Esse acordo, ele foi homologado pelo excelentíssimo ministro Dias Toffoli, do STF, ele teve a participação da Defensoria Pública da União, do INSS, e do governo federal, de representantes do governo federal, do advogado-geral da União. O que foi que eles decidiram? Eles decidiram que iriam fazer a restituição dos valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas mediante requerimento pelo aposentado e pensionista no aplicativo Meu INSS. Essa restituição seria feita de maneira simples, apenas com a correção monetária. Antes de estourar, salvo engano, esse escândalo do INSS, a farra do INSS, estourou no final de abril, através de uma operação da Polícia Federal. Mas antes dessa operação ser deflagrada, a advocacia, os colegas advogados que estão nos assistindo aqui e atuam também na área previdenciária, a advocacia já tinha conhecimento dessas irregularidades. Nós já estávamos há aproximadamente 2 anos ajuizando ações contra o INSS e contra sindicatos e associações que supostamente representavam os aposentados. Agora nós estamos descobrindo que não tinha nada de representação, era um golpe. Nós estávamos ajuizando ações em que o INSS estava sendo considerado responsável solidário, em relação às associações e sindicatos, a devolver os valores em dobro, descontados indevidamente em dobro, para aposentados e pensionistas, e pagar indenizações que variavam entre 5 e 10 mil reais. Esses processos vinham sendo julgados pelos juizados especiais federais e essas sentenças vinham sendo confirmadas pelas turmas recursais federais. Essa era a nossa realidade até a operação da Polícia Federal ser deflagrada e até a homologação desse acordo no STF, pelo ministro Dias Toffoli, que inclusive saiu da relatoria desse processo. Assumiu agora o ministro André Mendonça,
que reacende, essa mudança de relatoria reacende a esperança de aposentados e pensionistas prejudicados, né? Por quê? Porque quem entrou no aplicativo do Meu INSS e optou por receber o dinheiro de volta, automaticamente abriu mão de ajuizar ações contra o INSS na Justiça, né? Para reaver o valor em dobro, né? E para pedir uma indenização do dano moral. Porque houve uma falha de fiscalização do INSS. O INSS não verificou essa autorização, né? Por parte que, inclusive, no conteúdo de vários processos judiciais, as associações e sindicatos estão juntando autorizações, contratos de associativos com assinaturas falsificadas. Né? Nós, no nosso escritório, temos esse exemplo, né? De uma pessoa aqui de Quixeré, no Ceará. Né? Nós identificamos que a associação falsificou a assinatura da senhora e passou a realizar descontos associativos. Né? Aí, a nossa esperança é que esse entendimento ele seja modificado e essas ações elas possam voltar a ter o seu curso normal. Né? Por quê? Porque todas as ações foram suspensas. Quem não aceitou o acordo que foi homologado no STF, teve, por determinação do ministro, o excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, né? Ele determinou que todos os processos no Brasil fossem suspensos. E os juízes já começaram a fazer isso, né? Até segunda ordem. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que tinham sentenças já procedentes, né? Já tinham confirmação dessas sentenças pelas turmas recursais federais, mesmo estes processos, eles estão suspensos por força dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. No nosso entendimento, com todo respeito a quem pensa diferente e com todo respeito às autoridades que assim decidiram, né? Mas, no nosso entendimento, esse acordo que foi homologado, ele retira direitos importantes de aposentados e pensionistas. Direitos estes, repito, que já vinham sendo assegurados pelo Poder Judiciário. Muitas pessoas, muitos aposentados e pensionistas que tinham ajuizado as ações já há mais tempo, eles chegaram a receber esses valores. Eles receberam a repetição do indébito, o valor descontado em dobro, e receberam a indenização do dano moral. A gente agradece aqui a audiência de Dona Fátima, do aeroporto. Ela disse que teve, sim, empréstimo consignado, né, na Caixa, com muitas cobranças, né, quando a Prefeitura descontava e não repassava. Obrigado, tá bom? Niel, Dona Dita, a esposa do Niel, quem mandou mensagem aqui, fez uma pergunta, a gente não vai ter tempo, é o Hugo, perguntando sobre, ele é servidor, né, de uma cidade aqui da região, primeira licença prêmio, ele não está conseguindo. O que devo fazer? Pergunta aqui. Tem mais tempo? O seu Cosme Roque também aqui conosco. Obrigado pela participação. Luiz Aires, todo mundo aqui que está interagindo conosco, mandando mensagem. Não há mais tempo para nada, vai ficar para uma próxima oportunidade aqui. Doutor Júlio César, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Ronúvio. Muito obrigado pelo convite, né? Gostaria de mandar um abraço para o meu irmão Gustavo Sena, diretor do Grupo TCM, para a diretora Estela Mares, né? E sempre estarei à disposição do cenário político e da TCM para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo, até a próxima, satisfação tê-lo aqui no nosso programa. A você de casa, muito obrigado pela audiência, boa noite, até amanhã.